Oi, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é que é a técnica da reprodução por auporquia. Para você que nunca ouviu falar, nem faz ideia do que seja auporquia, auporquia é uma forma da gente enraizar uma estaca ou a gente enraizar um galinho na própria planta. E aí esse galho ele produz raízes lá, mesmo preso dentro na planta ainda, e a gente pode cortar depois esse galho e plantar separado. Para quem já ouviu falar de estaca, reprodução por estaca, vai reconhecer de que é bem parecido. A diferença é que na auporquia a planta ela continua recebendo água e nutrientes da raiz, e isso faz com que ela suporte durante mais tempo sem raízes, o que faz com que ela possa crescer as raízes com mais facilidade, ou que ela possa ter nutrientes para continuar fazendo fotossíntese, continuar produzindo alimento e continuar alimentando essas novas raízes, esse novo broto que está aí. E se você estiver gostando desse vídeo, por favor, dá um joinha aqui embaixo. E também, para acompanhar as próximas postagens que eu fizer, aperta aqui no botão de se inscrever. E quando aparecer um sininho do lado, clica também nesse sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos. A técnica então da auporquia é relativamente simples, mas então eu estou escolhendo aqui um galho que está relativamente espesso aqui numa planta de cerejeira, aquela que só dá flor de cereja, né? Aliás, só dá as flores, não dá a cereja mesmo de verdade. Então esse galho aqui, a intenção é que ele forme uma nova planta mais para frente. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é a gente fazer o anelamento aqui desse galho, nesse pedaço. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer dois cortes distantes aqui, um do outro. Esses cortes, é claro, não é para cortar o galho fora, né? Esse corte ele vai ter que ter uma distância entre um corte e outro de mais ou menos a espessura do galho, 1,5 vezes a espessura do galho. Então aqui nesse caso vai ser mais ou menos de 1,5 cm, 2 centímetros mais ou menos de espessura. Então a gente está fazendo os dois cortes aqui, né? Claro que é difícil de enxergar agora nesse momento, mas agora o que a gente vai fazer é retirar a casca entre esses dois cortes. Essa é uma etapa não muito fácil. Essa casca externa aqui, na verdade, é onde a planta retorna os nutrientes para a raiz dela. Então, onde ela manda os nutrientes de volta para as raízes. Só que o que a gente está fazendo é que a gente está bloqueando essa passagem de nutrientes entre a parte de cima, entre as folhas e as raízes. Isso vai fazer com que essa parte aqui desenvolva as próprias raízes. Então, cuidado só para tirar a parte superficial, tá? Só que você tem que tirar do anel inteiro. Pronto. Agora o que a gente fez, a gente conseguiu fazer o anelamento aqui do galho, né? O que vai acontecer com esse galho aqui? Esse pedaço aqui, as folhas, elas vão começar a fazer fotossíntese depois que as folhas voltarem a crescer, que agora é o inverno, as folhas caíram, né? Quando as folhas voltarem a crescer, as folhas vão voltar a fazer fotossíntese e vão mandar os nutrientes aqui para baixo. E aí os nutrientes vão parar aqui nesse pedaço aqui de cima e esse pedaço vai ficar com um acúmulo de nutrientes e também de hormônios vegetais. E aí esse pedaço aqui vai começar a soltar novas raízes e essas raízes elas vão se desenvolvendo aqui em volta. Então, para que isso aconteça, a gente vai ter que colocar aqui algum material para que possa manter esse lugar úmido aqui, propício para que as raízes possam se desenvolver. Então, nesse caso aqui, eu vou usar esfagno. Esfagno, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um musgo seco, tá? É esse material aqui. O esfagno que eu vou utilizar, ele tem que estar
molhado, então eu molhei ele antes, eu deixei ele bem úmido, mergulhei na água e aí a gente dá uma apertada de leve para tirar o excesso de água também, não é para colocar excesso de água, né? E aí a gente vai cobrir em volta desse esse machucado que a gente fez. O tamanho da bola de esfagno vai ser mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis, tá? Agora o que a gente vai fazer vai envolver essa bola de esfagno com um pedaço de plástico. Esse daqui é um saquinho plástico que eu peguei, que eu cortei ele para poder passar. É importante a gente prestar bem atenção nessa etapa aqui, porque nessa etapa a gente vai ter que bloquear toda a passagem de água que tem, para que a água nem entre nem saia daqui dessa parte que a gente colocou esfagno. Então eu dei algumas voltas aqui e vou amarrar esse pedaço com um barbante. E tem muita gente que questiona por que a gente usa um saco transparente, por que a gente usa um plástico transparente e não um plástico preto para a gente poder proteger as raízes do sol. É porque a gente tem que ter pelo menos um plástico transparente embaixo, porque senão a gente não vai conseguir ver as raízes se desenvolvendo e não vai saber quando que é o momento da gente terminar. Porque esse processo ele vai ter um tempo de demora que varia muito, só que em geral eles são vários meses, tá? No mínimo são uns 2 meses que vai ficar aqui isso aqui, mas provavelmente vão ficar uns 4, 5, às vezes até 6 meses para as raízes poderem se desenvolver bem aqui nesse local. Então aqui a gente tem que prender bem. Pode dar algumas voltinhas. É importante que esse pedaço esteja bem preso, porque senão a água vai evaporar daqui. E como eu dei algumas voltas aqui, a tendência é que esse pedaço não seque. Se a gente quiser proteger esse material aqui do sol, porque aqui nesse caso ele está no sol direto, a gente pode até proteger com um plástico preto em volta, tá? Eu até vou fazer isso. O momento certo da gente tirar é quando as raízes começarem a desenvolver e a gente começar a ver as raízes, um pouquinho de raiz, não precisa estar cheio de raiz, né? A gente começa a ver as pontas das raízes em volta aqui do saquinho em vários pontos. Então esse é o momento certo da gente tirar essa muda aqui nova. E aí quando as raízes começarem a se desenvolver, a gente vai cortar aqui nesse pedaço aqui embaixo e vai plantar esse pedaço aí com a raiz nova numa terra, aliás, geralmente a gente vai plantar em um vaso intermediário antes de plantar na terra direto. A gente planta em um vaso e deixa ela desenvolver por mais tempo e depois a gente planta na terra definitivamente. É um processo um pouquinho lento, né? Então, pra gente que é impaciente, isso aí não dá muito certo, porque demora vários meses. Mas é uma técnica bem interessante. Ela é uma técnica que funciona melhor do que quando a gente faz estacas, né? Ela tem mais sucesso do que as estacas, só que ela é uma técnica mais trabalhosa do que estaca. Estaca só corta e enterra lá, né? Mas essa técnica que a gente tem que fazer todo esse processo aqui, tem que ficar olhando. Então, geralmente, ela não é tão usada assim em cultivos comerciais. E tem gente que pode perguntar, eu preciso de hormônio de enraizamento? Não, nesse caso aqui, seria de pouca utilidade um hormônio de enraizamento. Ela tende a se enraizar sozinha. Se isso aqui funciona sempre, não. Muitas vezes você pode fazer esse processo aqui e esse pedaço pode acabar não desenvolvendo raízes. Então, quando você está tirando uma muda, o ideal é você fazer algumas dessas daqui antes para poder ver qual delas que vai funcionar e poder utilizar essa planta aí como uma muda. Então, como eu expliquei para vocês, essa técnica é uma técnica que funciona, não funciona sempre, todas as vezes, mas ela funciona mais do que quando a gente só planta a estaca direto lá na terra. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que tenha agregado para o seu jardim e até a próxima!